Oi pessoal, boa tarde. Não sei qual horário vocês estão vendo isso, então boa noite, bom dia também. Meu nome é Lucas Silva Martins. Eu tô gravando um resuminho de como fazer a produção de resumos. Eu vou focar no Comad, mas eu vou iniciar apresentando de forma geral, porque vale mais ou menos da mesma forma para qualquer lugar que você for apresentar. Só vai mudar as formatações, as regras. Eu tô gravando direto, sem corte. Não montei roteiro nem nada do tipo antes. Então, se eu me enrolar em qualquer coisa aqui, eu peço perdão já antecipadamente. Vamos lá. Então, primeiramente, é importante saber a diferença de artigo e de resumo. Muita gente fica confuso. Os dois são publicações científicas. A diferença é que um artigo você produz e publica numa revista. Você não tem que ir lá presencialmente apresentar. O resumo, por outro lado, você leva em algum congresso. E aí sim, você apresenta, você tem que fazer o banner. Muitas vezes, né, se você for selecionado para apresentar e não só não só publicar no anal do congresso. Então espero que tenha ficado claro essa diferença entre os dois. Bom, em relação às produções científicas, tanto o resumo quanto o artigo, eles são derivados de produções científicas. Você vai fazer um artigo de uma produção científica, ou você vai fazer um resumo de uma produção científica. As principais produções científicas são as revisões de literatura, que eu acho que são a maioria, até pela facilidade de você escrever, e também as pesquisas originais. Relato de caso também tem suas relevâncias. Existem vários outros tipos de produção científica que eu não especifiquei aqui no vídeo. Aí eu posso fazer um artigo de uma revisão de literatura, eu posso fazer um resumo, que vai ser baseado em uma revisão de literatura, tanto faz, só depende do meu objetivo. Se eu for fazer uma revisão para levar para um congresso, é um resumo. Se eu for fazer uma revisão para publicar em alguma revista indexada, é um artigo. Vamos lá. Os tipos principais de revisão, como eu separei aqui, são a revisão narrativa. A revisão narrativa, ela não vai seguir um método sistemático para selecionar e avaliar os estudos. Ela vai fazer uma visão geral, ampla do campo, mas ela tem esse defeito. O que isso significa? Você não vai ter muito critério para selecionar os artigos que você escolheu. Então você pode estar selecionando da sua cabeça. Você pode estar selecionando os artigos que você quer que consigam justificar o que você está tentando provar na sua pesquisa. Então tem que ter muito cuidado com revisão narrativa, porque ela não tem um índice de veracidade muito grande. E a maioria dos congressos não costumam aceitar resumos de revisão narrativa. É a mesma coisa, revista também não aceita artigo de revisão narrativa. A forma que você torna a sua revisão não narrativa é você montando um método de pesquisa bem definido. Mais pra frente eu vou explicar aqui como que tem que ser montado esse método para não acontecer de cair nesse erro. É a única coisa que vai eliminar o seu resumo do Comad e vai impedir ele de ser aprovado. Se você fizer uma revisão narrativa. Falando rapidamente da meta-análise, que não é muito procurada, ela é um tipo de revisão de literatura, mas ela foca muito na parte de estatística, na parte quantitativa. A revisão sistemática já é um pouco mais interessante, porque ela vai seguir um protocolo de pesquisa rigorosamente para identificar, selecionar, avaliar, sintetizar todas essas evidências relevantes aí para a pesquisa. Mas, na minha opinião, e também no geral, a revisão integrativa é o melhor tipo, porque ela vai abordar de forma sistematizada também vários métodos de pesquisa,
vai abranger estudos quantitativos, qualitativos, tudo para colocar na sua revisão. Então, quando você for escrever um resumo, é interessante que você tente escrever com base numa revisão integrativa, revisão de literatura integrativa, porque é a que tem maior nível de evidência dentre essas daí. Existem outros tipos de revisão, por exemplo, Scoop and Review, mas elas não têm a mesma relevância dessas outras 4, que acabam sendo as que mais aparecem. Relato de caso, né? É um outro tipo de produção científica que você vai relatar, por exemplo, um caso de exceção que aconteceu com um paciente num hospital. Então, mas não, é muito difícil a gente ter acesso a isso agora, ainda mais que a maioria dos alunos estão no ciclo básico e a gente acaba não vendo muita coisa. Então, não tem tanta relevância para a gente no momento, mas é um tipo de produção científica importante. E o outro tipo de produção científica, que é muito legal de se apresentar no COMAD, é a pesquisa original. Qual que é o problema da pesquisa original? Como o próprio nome já diz, ela necessita que você tenha feito uma pesquisa prévia sobre o tema, você mesmo ter colhido os resultados. Então, isso daí limita muito, porque se a gente está no primeiro período, a gente não teve tempo de fazer uma iniciação científica para produzir nossa própria pesquisa. A gente fica muito limitado com as pesquisas dos outros. Basicamente, então, a pesquisa original, ela pode ser uma pesquisa experimental, em que você vai lá e realmente testa por meio de interrogatório, ou se não testa em laboratório plantas, testa em laboratório atividade antimicrobiana de algum extrato específico. E também tem a pesquisa observacional, que você vai fazer, como o próprio nome já diz, um estudo de observação mesmo na sociedade. Então, você vai olhar as consequências do uso de cigarro eletrônico, mas você não foi lá e deu o cigarro eletrônico para um grupo de pessoas. Essa que é a diferença. Experimental, então, tem um nível de relevância um pouco maior que a observacional. E mesma coisa que eu falei sobre as revisões, existem vários outros tipos de pesquisa original, e dentro da pesquisa experimental existem subclassificações de ensaio clínico randomizado, estudo de campo, estudo de replicação, que você só retesta alguma coisa que outra pesquisa experimental já tentou, já provou. E a mesma coisa com estudo observacional, tem os estudos de coorte, já vira uma coisa mais específica da matéria de métodos. No fim das contas, se você por acaso tiver uma produção de pesquisa original para fazer um resumo, a sua chance de ser um finalista no COMAD é bem maior, porque tem mais relevância que a revisão de literatura. Mas, como eu disse, é bem difícil você ter uma pesquisa original, principalmente no início da graduação. Então, eu vou focar bastante nos artigos de revisão, nos resumos de revisão de literatura aqui. Então, especificamente sobre os resumos de revisão. Você pensa, tá, Lucas, eu vou fazer um resumo de revisão. Como que eu vou escolher meu tema? A primeira coisa, óbvio, tem que ser um tema que você se interessa. Porque vai ficar muito maçante ficar vendo aquele monte de artigo, lendo produções do mundo inteiro sobre um tema que você não tem o menor interesse. Até sai uma revisão aqui, mas vai ser ruim para você, você não vai ter tido uma boa experiência no mundo científico. Então, escolher um tema relevante, que não esteja saturado. O que isso significa? Não seja um tema antigo demais. Por exemplo, malefício do cigarro. Isso daí já foi muito estudado. Você vai achar milhares de artigos. Então, não tem tanta relevância mais. Todo mundo sabe que faz mal. Agora, por exemplo, malefício do cigarro eletrônico. Não é tão recente a ponto de não ter estudo sobre, o que também seria um empecilho. Mas
também não é tão antigo a ponto de estar saturado de pesquisas. Então você pode fazer uma revisão sobre os artigos que já foram produzidos sobre esse tema. Para fazer essa revisão, você tem que definir uma pergunta científica para te nortear na hora de procurar os escritores. E como você faz essa pergunta? Você usa a estratégia PICO. PICO nada mais é que um anagrama. Anagrama que eu mostrei aqui no slide para população, intervenção, comparação e outcome. No exemplo aqui, eu quero estudar enfermeiros gestores. Então essa é a minha população. A minha intervenção, processo de supervisão pelos enfermeiros, instrumentos e estratégias utilizados no processo de supervisão. Então eu quero olhar como que esses enfermeiros, gestores ou assistenciais, como que eles vão supervisionar o uso de instrumentos. Comparação, nesse caso, não tem, mas eu vou dar outro exemplo que tem. Mas seria, às vezes, a comparação com quem não utiliza processo para supervisão. E o desfecho vai ser se tem uma qualidade aumentada da assistência, se diminuiu a mortalidade, por exemplo. Agora eu vou dar um exemplo mais prático com comparação. Aqui, estratégia PICO de novo. Na população, foi definido que vão ser utilizados pré-escolares, que é até 4 anos. A intervenção, que é o tema que você quer pesquisar, o uso de probióticos. A intervenção, a comparação vai ser a não intervenção, ou seja, o não uso de probióticos. Porque você quer comparar quem usa com quem não usa, né? E o outcome vai ser o seu objetivo esperado. Porque você quer analisar o uso de probióticos. Mas por que alguém vai querer usar probiótico? Diminuiu o risco de diarreia. E aqui está a nossa pergunta científica. Há evidências que o uso de probióticos em pré-escolares com tratamento de antibióticos reduz o risco de diarreia? É a partir dessa pergunta, depois de você já ter achado um tema de interesse, que às vezes seria o uso de probiótico, que às vezes seria pré-escolares, que às vezes você tem um irmão mais novo, ou um filho, né? Para saber. E eu coloquei de vermelho aqui que a pergunta norteadora não é o título do seu resumo. Porque eu vou falar mais um pouquinho sobre o título para frente. Mas é importante diferenciar. Essa pergunta vai servir para eu procurar descritores nas bases de dados. Vou passar aqui para ficar mais claro. Descritores são as palavras que você vai usar para pesquisar nas bases de dados. Você não vai simplesmente pegar e botar essa pergunta na base de dados. Você vai colocar, por exemplo, pré-escolar, probiótico, diarreia. E aí você vai achar artigos relacionados ao tema. Mas como você sabe que você pode usar pré-escolar, probiótico e diarreia? Como é que você sabe que essa é a definição certa, o termo certo? Para isso que existe o DEX, que é um site, é só digitar no Google que você acha, onde você acha o termo correto. E aqui, por exemplo, fototerapia. Você achou o termo que você pode colocar na pesquisa de várias formas. Eu recomendo usar o descritor em inglês, porque o número de resultados que você achar de artigo vai ser maior. Uma parte que eu não coloquei em slide, mas deveria, é a parte dos operadores booleanos. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Os operadores booleanos vai ser como você vai interligar esses escritores. Por exemplo, você não pode botar pré-escolar, probiótico e diarreia. Você tem que pesquisar pré-escolar, end, probióticos, end, diarreia, entendeu? Você tem que interligar ele com esses operadores. E é a mesma coisa de uma conjunção normal mesmo, aditiva ou comparativa no nosso português. Então os operadores booleanos vão ser and, or,
Importante dar uma olhadinha nisso, só para saber interligar os escritores. E você interliga de acordo com o que fizer sentido na sua pesquisa, né? Seguindo, então. Depois de fazer sua pesquisa norteadora, achar sua pergunta norteadora, após definir o tema, definir os escritores, você finalmente vai poder pesquisar nas bases de dados e saber se o seu tema escolhido vai resultar em algum artigo relevante. É recomendado que você escolha aproximadamente 3 bases de dados na metodologia, para tentar se afastar ao máximo de uma revisão narrativa sem critério nenhum, né? E, dependendo do número de artigos que você achar, você vai saber se o tema é relevante ou não. Vou explicar. Se você acha um número enorme de artigos, o tema não é relevante, porque ele já foi muito pesquisado. Se você não acha nada de artigo pesquisando em 3 bases de dados, também não é relevante. É claro que você não precisa se desesperar. Você tentou usar 3 escritores, interligando com operadores booleanos, e achou pouco resultado, tenta usar algum outro descritor que seja sinônimo. Claro, sempre olhando no DEX. Mas tenta usar outro descritor que seja sinônimo. Ou tenta diminuir um descritor, para ver se você acha um número maior de resultado. Mesma coisa, eu vou falar mais para frente de critério de inclusão e exclusão. Você pode adicionar artigos só dos últimos 5 anos, caso tenha dado muito resultado. Porque aí é um critério de exclusão. E às vezes você consegue adequar o seu número de artigos à quantidade correta. Mas é que em alguns casos, em alguns temas, realmente não tem o que fazer. Por exemplo, o cigarro vai dar 200 mil artigos. E aí você vai, mesmo colocando critério de exclusão, mesmo aumentando o número de escritores para ter menos resultado, não vai adiantar nada, porque você ainda vai ter muito resultado. E aí para você ler 100 artigos, 200 artigos, é humanamente impossível. Bom, seguindo, um exemplo prático aqui do critério que eu falei para você de exclusão e inclusão. Você pesquisou um tema, achou sua pergunta científica e pesquisou em 4 bases de dados. As 4 lá em cima. Cielo, PubMed, BVS e Google Scholar. Eu coloquei uma outra aqui, que foi a Lilacs, que é interessante também, se você quiser usar ela. Eu, por exemplo, uso ela. Eu uso ela, PubMed e Cielo. Continuando. Você achou um total de 63 artigos. Aí, obviamente, é um critério que sempre tem que estar de exclusão, excluir artigos duplicados. Porque às vezes o mesmo artigo vai estar em 2 bases de dados. O mesmo artigo vai estar no BVS, o mesmo artigo vai estar no PubMed. Você retira ele. Você não vai ver ele 2 vezes. Após fazer isso, que é um primeiro critério de exclusão, sobrou 41 artigos. Aí, o que você vai fazer? Você vai ler o título dos artigos e o resumo dos artigos. Porque lá, você vai saber se adequa ou não ao seu tema. Porque não se esqueça, você pesquisou esses artigos utilizando descritores. Você não botou a pergunta toda lá. Então, às vezes, vai ter as palavras-chave dos seus escritores no artigo. Mas não vai ser o que você está procurando. Às vezes vai virar por um caminho totalmente contrário, sabe? Então, colocar como critério de inclusão artigo que se adequa ao tema é importante. Como critério de exclusão, é legal você tirar os artigos de revisão. Afinal de contas, você já está fazendo uma revisão. Você vai olhar a revisão dos outros para fazer revisão? Não, você vai olhar somente artigo original, somente pesquisa original. Foi o que eu expliquei lá no começo. Então, no meio desses artigos, vai ter artigo de revisão, mas você não vai observar. Você vai analisar só os outros. Após isso, sobrou 26 artigos para você analisar. Entendeu? E no final ele ainda coloca outro critério aqui de exclusão. Relação com o tema excluídos. Ou seja, fugia do tema.
depois que ele leu na íntegra. Aí você adicionou mesmo na revisão só 9 artigos. Aí é humanamente possível. É humanamente possível a pessoa ler 26 artigos, é humanamente ela perceber que 17, mesmo com resumo, se adequando ao tema, na verdade não falava tanta coisa relevante que era a informação que estava buscando. Uma chuva vai atrapalhar. Se ficar muito barulho eu gravo de novo, gente. Enfim. É isso. E eu coloquei aqui ainda critérios extras, por exemplo, os últimos 5 anos e tal. Bom, agora falando mais sobre o resumo em si. Porque agora você já analisou os artigos, já sabe mais ou menos concluir a sua ideia, então está na hora de você escrever o resumo, o seu resumo. O resumo é dividido nessas partes principais: introdução, objetivo, métodos, resultados, conclusão e descritores. A referência nem sempre é obrigatória, e o órgão de fomento é só se for uma pesquisa original. Quer dizer, só se for uma pesquisa original que tenha recebido bolsa. Por exemplo, uma iniciação científica, a gente recebe bolsa. Então, a gente tem que colocar o órgão de fomento. Eu coloquei aqui os critérios do COMAD para os resumos. Depois de fazer toda a revisão e analisar os artigos, você vai produzir o resumo e ele muda de acordo com o congresso que você for apresentar. No COMAD, a introdução pode ter até 3 linhas. O objetivo, ele normalmente você faz bem pequeno e coeso. Por que eu circulei coeso? Porque você tem que responder o seu objetivo na conclusão. Então é importante que ele faça sentido, sabe? Não adianta você falar, eu quero analisar o uso de probiótico no controle da diarreia. E na conclusão eu falar, o uso de probiótico foi bom para, sei lá, saúde da flora intestinal. Mas você não falou nada sobre diarreia, entendeu? É importante que você feche o seu raciocínio. Mesmo que eu escrever uma redação. No método, você vai descrever o que você fez. Por exemplo, foi feita uma revisão integrativa de literatura. Foram pesquisados nas bases de dados PubMed, Cielo e Lilacs. Os escritores tais interligados pelos operadores booleanos tais. Da pesquisa encontrou-se tantos artigos. Tantos foram excluídos pois estavam duplicados. E assim você vai indo. Você faz esse quadro aqui, só que digitado por extenso, basicamente. Os resultados, eu gosto de escrever quantitativo, que eu acho mais fácil, mas pode ser qualitativo. Qualitativo fica mais genérico assim, é você ler todos os artigos e fazer uma mini conclusão, mas lembrando que a conclusão vem para frente e ela é mais coesa, que responde ao objetivo. Eu gosto de escrever quantitativo, os resultados. Por exemplo, eu falo lá no final, por exemplo aqui, incluiu 9 artigos na revisão. Aí eu boto no resultado assim: dos 9, 3 falavam sobre ineficácia dos probióticos, mas 6 falavam da qualidade deles. Boto isso. Aí na conclusão eu falo: pela maioria citar fatores positivos, conclui-se que tem um efeito positivo o uso de probióticos no controle da diarreia. Acho que deu para entender. Os escritores você coloca aqui, os descritores que você usou. O máximo é 4 descritores. Mas foi o que eu falei para vocês. É até ruim colocar 4 descritores, porque você acaba achando pouco resultado de artigo. Quanto mais escritores você coloca, porque você está restringindo mais sua pesquisa. Então é bom você colocar uns 3 escritores. Eu sempre faço com 3. Mas se você realmente quer fazer muito sobre aquele tema e não achou artigo suficiente, bota 2 escritores. Aproveitar que não tem quantidade mínima. Antes de ir para a parte específica sobre o edital do COMAD,
eu vou falar sobre o título do trabalho. Lembra que eu falei que a pergunta científica não é o título? Então, o título ele vai ser construído após você definir os escritores. Por quê? Não é bom, igual eu falei, não é regra, mas não é visto com bons olhos, colocar palavras que você usou nos escritores repetidas no título. Mas aí você fala, pô, mas o título, as palavras dos escritores é o tema do título, é o principal. Por que eu não vou repetir ela no título? Bom, a explicação é mais simples do que parece. Quando você pesquisa um artigo no Google, por exemplo, o Google seleciona palavras-chave do título e dos escritores. É os dois lugares que ele pega a palavra-chave. Então, se você repete palavras, você diminui a chance do seu resumo, né, ser encontrado. Por isso, não é bom você repetir. Então, você usa sinônimos, entendeu? Se você usou diarreia, você usa, sei lá, deve ter um sinônimo para diarreia. E assim por diante. Por exemplo, se você usa escolares, pré-escolar, você bota crianças abaixo de 4 anos, que é a definição de escolar. Você bota isso no título. Vai, agora indo mais específicos para o edital do Comad. Vocês podem achar todas essas partes aqui que eu tirei lá no edital do Comad, no site do Comad mesmo. Só um geralzão para vocês não caírem em besteira. O máximo de autores é 7, mas é importante reservar um espaço para o professor orientador. Não tem como não ter professor orientador. Em tese, você está fazendo uma revisão de publicações científicas. Você não está produzindo nada. Então, você tem que ter alguém qualificado para poder fazer isso. Nós, da tutoria da LAMEC, o nosso orientador é o Pedro Ivo. Mas nada impede algum aluno que não seja da LAMEC, a procurar outro professor orientador. Os professores estão sempre dispostos aí na Unifenas a produzir resumo. E eu botei 7, para quem não pegou referência, o número do Cristiano Ronaldo, só para ficar na cabeça. Embaixo tá uma coisa mais chatinha, que é em relação à formatação. A4, Word, o tipo de fonte, espaçamento, é uma coisa chatinha, ninguém gosta de fazer, mas tem que ter, para ficar bem padronizado no site. Bom, essa parte é importante. Até dar um zoom, centralizar aqui. O resumo, ele pode ter no máximo 300 palavras. E no mínimo 150. Só que o mínimo, acaba que ninguém usa o mínimo. Todo mundo vai preocupar com esse número de palavras. Eu mesmo, ano passado, quando fui escrever, tive que reescrever várias vezes, porque passava das 300 palavras. É muito difícil fazer caber, principalmente quando você tem que descrever uma metodologia tão grande. Para fugir da revisão narrativa, né? É isso. E uma parte importante: o título, o nome dos autores, os escritores, as referências, eles não vão contar nas 300 palavras. Isso daí ajuda muito, porque se contasse, meu Deus, ia ficar mais difícil ainda de escrever. E falando de novo sobre os escritores no DEX. Ali, os tipos de pesquisa original, os resumos sobre pesquisa original, eles têm que ter o número de aprovação do Comitê de Ética, e está só citando tipos de pesquisa original aqui, e está falando que quem não for fazer pesquisa original, for fazer revisão integrativa ou sistemática, que são as duas principais, não cair na armadilha da revisão narrativa, que é o critério que a gente usa para excluir resumo do Comad. Eu estou na comissão científica nesse Comad e a orientação foi essa mesmo. O primeiro caso de eliminação é esse, pessoa que não escreve a metodologia direito. Bom, finalizando já, né? Gostaria de dizer que a LAMEC, a gente tem sido muito bom em produzir resumos aí para o Comad. Desde que a Liga foi criada em 2020,
A gente sempre faz tutorias para a produção de resumos. E até hoje a gente não teve nenhum resumo que não foi aprovado no Comad. E ano passado a gente teve a felicidade de conseguir a primeira colocação aí no Comad, com a Maria Clara, Clarinha, para os íntimos. E parabéns para ela, ganhou o prêmio de R$1.000. Ela apresentou uma pesquisa original. Foi o que eu falei, tem um nível maior de evidência, então sempre vai ser preferível. Só que a gente vai focar em revisão porque, como vocês viram, revisão é mais fácil, né? Eu vou mostrar aqui o resumo dela, como foi escrito, e para vocês terem uma noção, até porque foi o que ficou em primeiro lugar, e vocês vão perceber que até ele não está 100% perfeito. Por quê? Porque nos escritores, você tem palavras que se repetem no título. Foi o que eu falei, não é visto com bons olhos, mas acontece. Só que aqui está uma estrutura, vocês podem pausar, olhar. Tem também no edital lá do Comad. No edital não, né? No anal do Comad, tem, nos anais do Comad. E é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu apresentei correndo ou se alguma parte não ficou muito bem explicada. Podem vir tirar dúvidas comigo ou com qualquer pessoa da diretoria da LAMEC. O Instagram da LAMEC também está sempre com um direct aberto para dúvidas. Se você não faz parte da LAMEC, também pode ir lá perguntar. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos.